assim. É difícil até separar o que é abstinência e o que é fissura, mas é como se fosse ordem. A abstinência, a gente chama, tecnicamente, é estar em falta. E a fissura é toda a sensação, a emoção que assim, a pessoa tá fissurada. Tô na fissura. E já que causa todos esses efeitos negativos que a gente tá comentando, você falou de síndrome e abstinência, vocês acreditam que existe um uso recreativo de drogas? Principalmente pensando em drogas artificiais mais conhecidas por serem pesadas, tipo crack, cocaína. Vocês acreditam nisso? E aí? Se existe... Existe. Não, existe. Se existe Mas um uso existe de forma recreativo... controlada. Existe, mas tu acredita nisso? Existe... Existe de uma um forma uso segura. recreativo... Vamos reformular. tá. De uma forma segura. De uma maneira que não seja prejudicial. Eu acho que a gente ia ter que falar, assim, muito sobre o uso de cada substância diferente. São coisas diferentes, né? A gente poderia achar um uso inadequado até para, vamos colocar, medicação, né? Por exemplo, assim, só abrindo aqui um parênteses, sei lá, Ritalina. O cara pode ser dependente de Ritalina, que é um medicamento, né? O ponto que eu quero dizer é que, assim, existe níveis de substâncias que causam mais dependência, níveis de substâncias que causam menos dependência. Algumas são mais propícias ao uso recreativo, outras não. Álcool, por exemplo, existe pessoas que vão fazer uso social e recreativo de álcool a vida inteira e vão viver muito bem. O que tu acha dessas políticas públicas que tentam conscientizar ou criar um ambiente controlado para o uso de substâncias? Eu fui em Genebra faz uns 2 anos e, tipo, umas 3 quadras do metrô, na estação de trem, eu lembro que tinha esse prédio que era dedicado a criar um ambiente controlado para uso de drogas e, inclusive, eu acho que tinha prostituição também. Vocês acham que isso é um tipo de política pública eficiente que ajuda a prevenir os danos que as drogas causam na sociedade? Com certeza, no sentido daquilo que eu falei, né? A gente tem que... Tem gente que acho que não tem certeza que isso tem que ser feito, porque era bem polêmica a questão. Medidas de... Sim, eu imagino, assim, nós temos que ver exatamente do que você está falando, mas pelo que tu está me contando, eu imagino que seja no sentido assim, que podem ter pensado, não, se a gente vai trazer um uso seguro, tá liberado, não corremos risco, né? E o que não é verdade. Propagar esta ideia é errado socialmente. Né? Propagar a ideia de que não haverá um prejuízo, não haverá uma consequência errada, até porque não é verdade, não é porque o cara vai usar heroína com uma agulha limpa e não vai ter, sei lá, uma doença que é transmitível. Na verdade, está controlando outros riscos do uso, mas ainda assim fazendo... redução de risco. Fazendo a utilização daquela droga de uma forma mais segura possível. Mas os riscos ainda vão estar. Os riscos ainda vão vai ter inerentes daquela droga, né? Da toxicidade daquela droga. Então, a ideia de que é seguro e é protegido e é bom, não. Agora, de que é bom a gente diminuir os danos do paciente, com certeza. Tem até um livro que acho que em inglês é The Drugs Are For Grown-Ups, tipo, as drogas são para adultos, em que o escritor, pesquisador dessa área, tentou defender essa ideia de falar de lados positivos do consumo das drogas, etc., mas foi muito mal recebida a obra, assim, entre pares, vamos dizer, né? Mas de qual tipo de uso que ele estava falando? Ele falava sobre como que existem benefícios, digamos, espirituais, filosóficos, que as pessoas podem alcançar. Sim. Acho que tem tipo, drogas ayahuasca na tribo indígena para ter um fim teológico, vamos supor assim. De ascensão divina. Acho que as coisas se misturam, viram uma coisa meio religiosa, viram uma coisa meio mística e daí ele falava disso como algo do desenvolvimento pessoal, etc. Mas eu acho que a comunidade médica em geral acho que não tem até tanto interesse em fazer pesquisa sobre isso, porque a medicina está muito voltada para patologia, né? Então acho que a gente vive uma medicina que é muito ortodoxa, né? Então a medicina que a gente aprende na faculdade é uma medicina que não sai muito daquilo, não estuda muito a medicina alternativa, tá? Então, se há o consumo, que nem esse exemplo que eu usei, né? A ayahuasca nas tribos indígenas aqui do sul, da América do Sul, né?
Talvez isso para eles faça sentido. É da cultura deles, né? Mas do ponto de vista orgânico, isso está causando algum dano? Eles estão tendo mais tarde uma maior incidência de demências às custas disso, né? Ou se não, eles estão preocupados se eles vão ter demência mais tarde, contando que eles estão em contato com Deus a partir dessa medicação? Se isso fizer sentido para eles, talvez a parte orgânica não seja o mais importante, tá me entendendo? Eu acho extremamente complexo até tu se informar sobre extremamente isso, complexo. porque, tipo assim, tu escuta narrativas que é 880, assim, ou tu escuta uma história de um desastre da pessoa que consumiu ayahuasca, que o pessoal fala, não voltou. Sofreu uma intoxicação aguda. Eu acho que isso falando mais de coisas assim, ficar psicótico. Isso. Ficar psicótico e sair da realidade. E outras... E às vezes tu ficar escuta... com sequela, no caso. Isso. E às vezes tu escuta da pessoa que fala que mudou a vida, que... de um jeito, realmente, tu fica meio até cético quanto a isso, né? Porque sabe que como tu vai mudar a vida, talvez tu mude tua interpretação, teu insight, mas Ismael, é meio assim, complexo pensar é que isso. assim, né? O que acontece quando tu faz um uso não controlado, tu tá se colocando à disposição da sorte ou do azar, né? Porque aquele preparo foi feito com quanto de substância? Não é dúvida de que algumas substâncias, conforme a dose, vão aumentando seus riscos, né? Tu usar um pouquinho da ayahuasca é uma coisa, um montão, entendeu? E a pessoa vai, não, agora vamos fazer uma viagem mais mirabolante ainda, vamos botar mais ou menos, depende de quem tá preparando. Então, a toxicidade, ela varia quanto a via que é administrada a medicação, a droga, no caso, né? A cronicidade que a pessoa usa, né? E a quantidade, a concentração daquela química naquela preparação. Né? Então são é isso muitas que o Jota variáveis. Tá querendo dizer, assim. Né? Só que assim, pensa bem. Hoje em dia está sendo estudos com alucinógenos para tratamento. Só que é controlado. A gente vai lá e faz um estudo, randomiza com os pacientes, vê os benefícios, os riscos, pesa qual é o nível de risco, quais efeitos colaterais. Então, a gente está falando de uma substância alucinógena que é usada como um tratamento. Eu vejo que muitas pessoas que defendem essa bandeira da regulação, legalização, etc., assunto que está em voga aí, a todo pano, no mundo inteiro, gostam de enfatizar essa questão da transparência da substância. Né? Vocês acham isso positivo? Transparência da substância, como assim? Sobre o que determinado, se você regularizar, se você conseguiria controlar o que as pessoas estão consumindo, se não está sendo adicionado outras coisas. Não, eu não sei detalhadamente, mas eu tenho certeza de que é isso que se fala. Que é uma bandeira importante para todo esse movimento de descriminalização que fala sobre a importância dessa... A nossa visão, eu acho que o Jota compartilha a mesma visão que a minha, é que o mundo ele seria mais saudável quanto menos drogas se tornarem lícitas, ou quanto menos drogas elas forem consumidas pelas pessoas. Tá? Então, quando a gente tem um olhar médico sobre a saúde das pessoas, quando a gente lida com populações, por que uma pessoa começa a utilizar a droga? Né? Eu acho isso uma pergunta fundamental. Ela está num sofrimento psíquico, muitas vezes. Que tá isso acontece, e ela precisa buscar uma outra forma de, às vezes, recompensar o cérebro, uma outra via, né, para esse cérebro, para ter uma fuga da realidade, né? Então, a sociedade, ela tá doente. E aí, pra quem disser assim, não, eu não uso pra me fugir de nada, eu só quero ter prazer, tá, mas por que o prazer tem que estar na substância, né? Por que o prazer não tá nas outras coisas, nas pequenas coisas, naquelas coisas mais simples, né? Então, quando perguntar pra gente, eu acho que o Jota compartilha da mesma opinião, quanto menos drogas estiverem presentes na sociedade, isso vai ser melhor. O que vocês acham, assim, você comentou, falando muito sobre... Questão de saúde pública, né? Questão do... Se vem que a sociedade está consumindo mais drogas ou menos drogas, que a gente tem uma demanda maior por pessoas, ou seja, jovens, ou talvez pessoas mais velhas, eu não sei, tem um perfil desse consumo que tem aumentado, diminuído, de uso de substâncias para, seja lícitas ou ilícitas, para alterar seu estado mental cognitivo. Assim, só para fazer uma questão, assim, você até comentou que as pessoas usam isso para
sei lá, para preencher seu vazio, para buscar fugir da realidade em questões do gênero, até às vezes para ter um momento de felicidade. Mas por que que isso gera essa... Por que as pessoas consomem drogas? Essa é a minha Quer pergunta. saber por que está acontecendo mais esse fenômeno de uma busca mais intensa ou maior quantidade de pessoas buscando as drogas para suprir as suas necessidades Exato. ou seus Assim, problemas, sofrimento. assim, o que eu acho, tá? O sofrimento psíquico, ele não é um luxo do século XX. Ele existe desde que o primeiro Neandertal lá teve algum problema. O sofrimento psíquico, ele estava lá. É uma questão de acesso. Não é, até hoje, tá? Nós estamos aqui em 2023, não é tão comum a população brasileira, pelo menos no nosso Rio Grande do Sul aqui, usar a heroína. Uma droga mais lá do pessoal dos Estados Unidos e tal. Porque é o que eles têm lá. Né? Ópio e tal. Aqui o pessoal usa mais cocaína e crack. Porque é o que tem aqui. Então tem muito a ver com a disponibilidade. Né? Se nós formos ver, provavelmente deve ter muito mais pessoas utilizando álcool do que alguma outra substância. Né? Se a gente for pensar só, quem usa... Países do norte, sempre, né? Os vikings usavam muito, né? O álcool, os russos usam mais destilado, na Alemanha e no Brasil a gente usa bebidas mais fermentadas, né? Então, de acordo com a cultura local de cada país, vai variar a quantidade também, a qualidade, né? Qual droga que é acostumada aquela população a utilizar. Mas o ponto que eu queria chegar é assim, o sofrimento psíquico tá lá desde sempre e sempre vai estar. E sempre vai estar. A questão é que quando tu tem um acesso mais fácil a alguma fuga, talvez tu busque aquilo lá mais fácil. Porque aquilo lá tá mais disponível no teu ambiente. Né? Agora, se isso virar uma questão proibitiva, uma conduta proibitiva, talvez a droga ela fique, né, mais longe do alcance dessas pessoas. Né? Porque o que acontece é normalizar o consumo da maconha, né? Normalizar, romantizar o uso do álcool. Ah, não, vou só beber. Vou bonito sair até. é bonito. É bonito. Uma festa, beber. Vai numa festa, o que não tá bebendo é o estranho. Bebi um monte ontem. Vou beber amanhã. A gente pode até falar que a cultura predominante, talvez, na sociedade é de ver o álcool, associar o álcool à felicidade. Exatamente. Eu acho uma visão totalmente romantizada e que as pessoas elas não veem o lado ruim do álcool, né? Enquanto a gente vê um monte de briga de torcida, acidentes de trânsito, né? A riveria, né? Chega a ser feio, cara, vai não beber. Como assim? Tu não vai beber? Não, nós estamos aqui se divertindo. Mas bebe um pouquinho. Vai beber só água? Não, como assim? Estranho. Mas é realmente muito complexo, assim. Pra mim, sexta e sábado à noite, se eu sair pra uma festa, eu já tô esperando. Como é que eu vou não é só pra ti. Tu pensa assim, como é que eu vou me divertir hoje se eu não beber uma gota de álcool? Não vai ser a mesma diversão. Até tu te diverte. Não, e até a questão de ser visto como estranho. Tu é visto... Imagina que tu tá num ambiente que todo mundo saiu pra socializar e tá todo mundo... Agora, isso mudou bebendo. um pouco, né? Isso mudou. Por exemplo, anos atrás, por exemplo, 1950, 1960, como é que era visto o tabaco na sociedade? Era bonito. Então, uma moda do momento era fumar. Né? Meu pai sempre conta a história assim, que as pessoas viajavam e dentro do ônibus era aquela fumaceira. Fumaça pra tudo quanto é lado e aquilo lá era normal. Sim. Dentro do bar era normal. Fumavam dentro dos hospitais, dentro dos lugares públicos. Isso era normal. E ainda não se conhecia todos os efeitos a longo prazo, que o tabagismo ele é associado com mais de 50 tipos de doenças, com vários tipos de cânceres, né? Você acha que quando sobreveio essas evidências, as pessoas pararam de consumir? Total. Mas eu acho que tem mais a ver com políticas públicas de políticas conotação da substância. Mais do que... Não basta tu chegar pro vivente e dizer assim, olha só, querido, se tu seguir tomando teu café, tu vai ter maior chance de haver... O café não é exatamente isso, mas eu tô dando exemplo. Se tu seguir utilizando essa substância, tu vai ter maior chance de ter um AVC, diminuir a expectativa de vida, tu pode perder tudo... casa, dinheiro, família, né? O que muitas substâncias fazem, a pessoa acaba vivendo uma situação deplorável, né? Em casos graves, que vai andando, o dependente químico, que é, né, grave, que a gente fala, às vezes está em condições muito ruins e é muito difícil sair. Às vezes está até vendo o sofrimento que tá acontecendo ali, né? São situações muito graves,
Eu costumo dizer que eu acho que é uma das... Dentro da psiquiatria, dependência química é das mais difíceis e tristes, né? Porque ela acaba matando a pessoa aos poucos, né? Acaba com a família toda, São de uma forma pessoas que geral. reconhecem o problema, vivenciam aquilo, conhecem outras pessoas que viveram situações parecidas, elas querem mudar e elas não conseguem mudar. Às vezes tu já tá Elas- vendo a situação e não consegue sair E dela. não conseguem sair dela. Não conseguem sair dela. Então não basta só dizer o que é ruim. Tu vai em qualquer periferia aí, dos locais que isso é utilizado lá, não é mistério pra ninguém o mal que as drogas fazem. Não só na periferia, né? Não, eu quis dizer porque na Muda periferia... só o perfil da Eu droga. quis dar o exemplo do crack, né? Que o crack que é o que normalmente... Tá né? associado a uma... O crack, que é quando a coisa vai chegando cada vez mais grave e as pessoas acabam se destinando a esse lugar pra ficar lá usando. Mas tu concorda que isso auxilia as pessoas a tentar se manter longe da droga? Por quê? Como eu falei, Verdade, há muito tempo atrás não se conhecia todos os efeitos ruins do tabaco e a propaganda influencia muito a nossa vida, né, gente? Sim. A propaganda era que Cultura. Isso. Propaganda é cultura. Não, mas a propaganda era que o tabaco fazia bem para as pessoas. Sim. Que melhoraria a performance pulmonar, respiraria bem, até fazia parte do tratamento da asma, chegou a se advogar isso, entendeu? Então isso fazia propaganda. Então, a partir de que Por que será, né? os meios de comunicação começam a veicular que, não, só um pouquinho, vamos fazer estudos agora mostrando se isso é verdade. Acaba acontecendo o quê? Não tem mais aquela beleza de fumar, não é mais bonito fumar. Fumar não faz bem. Então a gente começa aos poucos a associar essa ideia de que o cigarro não faz bem. Uma mudança Pelo da contrário, cultura. uma mudança de cultura a partir também da promoção de saúde e dos meios de comunicação. Eu acho que o crack, a gente conseguiu até ter uma visão hoje muito clara sobre como ele é negativo, né? Claro, né? Na maioria da população, as classes que estão vulneráveis ali, que a pessoa não tem acesso à informação, é mais complicado. Eu até acho muito bizarro, cara. Eu tava em São Paulo no final de semana e troquei uma ideia com bastante gente de lá e eu sempre acho bizarro a ideia, o conceito da Cracolândia, que é tipo literalmente um exército de pessoas zumbificadas, dependentes químicas, que ficam migrando na cidade, morando em qualquer lugar, sem consciência. Tipo um Walking Dead, assim, são errantes no meio da cidade. Eu acho que o Walking Dead é até mais leve, porque a pessoa, pelo menos, ela teve um vírus, ela não tem culpa, entendeu? Ela só se lascou. Tipo, nesse ainda tem toda uma história pretérita, é uma coisa que tu sente a dor pela pessoa, assim, é muito pesado, eu acho. Ismael, tu acha que alguém chega assim, não, eu tô aqui vivendo a minha vida aqui de boas, amanhã eu vou trabalhar e tal, eu vou ali usar um crack, vou ali fumar crack. Não é assim, né? É uma progressão. Quando chega ao ponto onde a maconha não tá mais dando aquele prazer, né, pelos mecanismos que a gente falou no início, né? Porque assim, lembra que eu falei da velocidade com que a substância sai, né? A cocaína, ela demora um pouquinho mais para dar a sensação de prazer e ela demora um pouquinho mais para sair. Então, ela é um pouco menos intensa e ela dura um pouquinho mais. Então, o potencial de individual é um pouquinho menor, um pouquinho não, bem menor que do crack. Só que chega um ponto que já não tá mais dando aquele brilho. E tu tem que ir para uma outra substância que ela é muito mais intensa e sai muito mais rápido. Então esse conceito de porta de entrada que se fala bastante é um conceito muito válido tanto na psiquiatria e na neurologia. Não é a única regra, mas certamente é uma ideia que vale. Funciona. Sim. Para analisar a situação. E também, se a gente for pegar um dos maiores exemplos, o álcool com uma porta de entrada para outras drogas, né? O álcool muitas vezes ele potencializa até os efeitos de outras drogas, além de levar a pessoa a consumir. Não é incomum pacientes que vão lá, buscam ajuda, lutam, brigam, às vezes levam anos para ficar abstinentes, estão abstinentes há um ano lutando e tem aquela sensação, vou usar um pouco de álcool só, né? Porque socialmente aceito, no churrasco, bebe um pouco, já baixa ali o córtex que vai inibir aquilo, fica mais levinho e puf, recai. É muito comum. Porta de entrada.
Nesse caso não é só porta de entrada, É de novo aquilo que a gente estava falando, cai né? no... É aquele gatilho de novo, aquela associação que a pessoa faz, aquilo que a gente estava falando um pouco antes, retomando aquele assunto, né? A minha dúvida é, os sintomas de uma dependência química, eles são claros ou eles costumam... Você comentou que tinha casos que pessoas tinham AVC, que chegavam lá e tinham um AVC porque em conta do consumo de substâncias químicas. Uhum. Isso é comum de acontecer? Muito comum, tá? Então, Essa é a minha pergunta. no dia a dia a gente está vendo um fenômeno, tá? Que está acontecendo AVCs numa população cada vez mais jovem, tá? E não é incomum da gente ver isso ocorrer justamente pelo consumo de drogas. O AVC, né, ele tem uma relação muito próxima com a droga cocaína. Cocaína, tabagismo, mas eu quero falar aqui um pouco sobre a cocaína, tá? Então a cocaína, ela tem potencial para causar tanto o AVC, a gente tem 2 tipos de AVC, tá? Basicamente, o AVC isquêmico, que ele é a falta de oxigênio em determinada região do cérebro, tá? A gente sabe que o cérebro se alimenta tanto de oxigênio como glicose, transportador de seu sangue. Então, se falta sangue ali naquela região, a pessoa tem um AVC isquêmico. E outro tipo de AVC que a pessoa pode ter é um AVC hemorrágico. Geralmente, esse AVC hemorrágico, ele ocorre devido a um aneurisma, tá? Então, o aneurisma é uma dilatação numa artéria, num vaso, como se fosse uma bochecha no vaso, uma dilatação, tá? E que ela pode se romper, tá? Esse rompimento, ele é causado tanto por aumento da pressão, de pessoas que têm níveis pressóricos mais altos, fazem o crescimento desse aneurisma, ele pode se romper também devido ao uso do tabagismo, enfim, uma série de coisas, questões genéticas, pode desenvolver um aneurisma também. Mas voltando para a cocaína, tá? Como é que a cocaína causa o acidente vascular cerebral? Ela pode ocasionar tanto porque ela tem um efeito de vasoconstrição cerebral, né? Então a cocaína é como se o nosso vaso, né, no cérebro, nossa artéria, ela fosse uma mangueirinha. E a cocaína, quando ela é consumida, ela aperta aquele vaso, faz uma coisa que a gente chama de vasoconstrição. Não é difícil da gente imaginar que quando a gente aperta uma mangueira, o que acontece? Para de ter fluxo naquele local. Então ali a pessoa pode ter um AVC isquêmico, tá? Uma outra forma de a pessoa ter um AVC pela cocaína é isso causar uma arritmia cardíaca. Porque a cocaína, ela acelera os batimentos do coração e pode causar uma arritmia. Então, um batimento descompassado do coração e ali no coração gerar um trombo. Esse trombo se desprende do coração, tá? E viaja até o cérebro e forma um embolismo, né? Oclui uma artéria do cérebro, proporciona um AVC isquêmico, né? Outra forma de causar isso, né, é isso causar uma vasculite no cérebro. Então, vasculite é inflamação dos vasos, da parede vascular. Então, a cocaína, ela tem a propriedade de causar uma lesão no vaso. E quando esse vaso ele é lesionado, ele é inflamado, tá? Então, vem ali fatores pró-coagulação, agregados de plaqueta, e isso aí também pode causar uma oclusão ali arterial, uma estenose, uma oclusão arterial, e a pessoa tem um AVC fruto daquilo. Mas ela também pode causar o AVC hemorrágico, tá? Porque ela aumenta também a pressão do sistema, pressão arterial média, assim, do corpo, né? E isso vai elevar a pressão do cérebro, porque vai ultrapassar sistemas de mecanismos compensatórios de autorregulação cerebral. Então a gente tem também um sistema de compensação de pressão dentro do nosso cérebro. Quando essa pressão ela é excedida, tá? Vai acontecer uma ruptura da vascularização cerebral e pode causar um AVC hemorrágico. Tu comentou uma com muita desregulação gente jovem, tu disse. secundária. Aí é que tá. Eu não sei qual é a principal causa, mas não é comum AVCs, né, nenhum deles, em jovens. E aí que nós estamos falando de uma coisa que pode ser, não sei se é a principal causa, mas é uma importante causa de... Sim, é uma Tu grande comentou no parcela carro dos que- jovens é devido ao uso de drogas, tá? Dentre elas, a cocaína, né? No dia a dia a gente se depara com diversos casos desses, né? E o interessante é que depois da utilização, né, da cocaína via inalatória, que é a mais utilizada, né? O paciente geralmente manifesta o AVC, os sintomas de AVC, logo após o uso. O que é isso? 3 a 6 horas depois, tá? Mas isso não significa que ele não está aumentando o risco dele
se ele usar várias vezes, de ele ter um AVC lá na frente. Então a gente sabe que a cocaína ela acelera o processo de aterosclerose nos vasos. O que é isso? É enrijecimento vascular, né? E isso facilita uma estabilização de uma placa de colesterol. Isso a longo prazo, né? Então, uma pessoa que consumiu cocaína na sua vida e parou de fazer o uso, mesmo assim, ela aumentou a chance dela ter lá na frente. Mas, no uso agudo, vamos dizer, consumiu naquele dia, a maior parte vai ter um AVC em até 6 horas, né? Mas em até 24 horas ainda é associado. Só que assim, aquilo que tu tá falando assim, isso são sinais de dependência química. Não. Essas já são não precisa É ser de dependente usar. para ter um... É de usar. Se tu vai lá e usa um monte de cocaína num É dia só, tu tá risco, tendo risco, entendeu? Uma É, porcentagem de pessoas que usa que vai ter um AVC por causa desse uso. é relacionado ao uso, não é exatamente ser independente. Vamos supor alguém que faça um... Tu tá falando em uso recreativo, né? Sim. Uso recreativo. Ele vai ter muito mais chance de ter, claro, que se ele for fazendo uso crônico, contínuo. Até por probabilidade, ou pela lesão Sim, crônica contínua. Mas não é... Tu falou assim, sinais de dependência. Não. Isso não é exatamente com dependência, tem a ver com o uso. Perfeito. Aguda, inclusive numa forma aguda já vai poder causar. E assim, né? Quando a gente fala em drogas, não se tem uma dose segura de utilizar uma droga, correto? Por exemplo, vamos falar aqui do álcool. A recomendação é que não se use álcool. Então, assim, não existe Não tem dose segura. Não tem dose segura. O que isso significa? Qualquer dose que a gente utilizar na nossa vida, isso pode gerar uma consequência, uma repercussão. Vamos supor, usou álcool, a pessoa tem uma propensão a ter uma arritmia cardíaca. E ela bebeu, aquele álcool pode gerar uma arritmia, mesmo que foi só um dia, vamos dizer 3, 4 doses, tá? Não é muito. E isso gerar uma arritmia na pessoa, uma fibrilação, gerar uma consequência grave, tá? Mas o que a OMS advoga? Tá, não temos dose segura. Mas se for utilizar, o quanto que é recomendado para uma pessoa utilizar para ter uma maior segurança, vamos dizer assim. Não passar de quanto? Não passar de quanto? Não ter sintomas agudos. Não. A OMS chegou lá e falou assim, ó, seguinte, nós não temos como te dizer quanto que é a dose que tu chegar pro cara e dizer assim, olha só, pode usar tanto. Não, se tu usar 10 gramas de cocaína, tá bem, ou se tu beber tantas doses de tantas doses de álcool, tá bacana, não tem risco. Não tem como dizer. A OMS coloca que não existe dose segura pra nada. O que ela recomenda vai usar, já que tu vai usar, não tem o que a gente possa fazer, não vamos passar de 2 doses de álcool pro homem e uma pra mulher, tá? Por quê? Porque o homem tem uma estatura maior, um peso, né, geralmente, né, uma estatura maior que a mulher, um peso maior, então ele tolera um pouco mais. Tá? Mas o que é uma dose, né? Então o homem pode usar 2, mulher, uma dose diária. Não passar disso. Não passar disso, por favor. A MS tá falando bem, tá? E o que é uma dose de um drink ou de uma bebida, né? Destilados até 45 ml é uma dose. Que é o que dá 10 gramas de álcool. 10 gramas de álcool. 10 gramas de álcool. Isso, essa é a dose. Tá? Ou uma lata de cerveja com volume alcoólico de 5%, então 350 ml é uma dose. E o equivalente também a uma taça de vinho, que dá mais ou menos 150, 160 ml. Então, se uma pessoa, né, beber, um homem, né, vamos dizer, um indivíduo, um homem, beber 2 latas de cerveja por dia, né, não quer dizer que isso não vai ter repercussões para sua vida. Tem riscos menores. Tem riscos menores, tá? Mas ainda assim tem risco. Né? Por quê? Porque isso ele está fazendo uso crônico. Né? Então não é difícil da gente imaginar que quando ele chegar numa velhice, vamos supor, né? Se a gente fizer lá uma coisa que eu sou bem habituado, né? Ressonância. Vou trazer aqui a braço engraçado. Vou fazer ressonância de uma pessoa que bebeu 2 doses de álcool durante toda a sua vida e vamos comparar com uma ressonância de pessoa que nunca consumiu álcool. Provavelmente, tá? A maior parte das pessoas que consumiram álcool vai ter um volume cerebral no final da sua vida, né? Menor, ou seja, uma atrofia cerebral mais proeminente do que pessoas que não consumiram álcool. Tá, mas o que isso reflete para mim? Não reflete nada? Não, reflete. Provavelmente essa pessoa vai ter um desempenho cognitivo piorado, tá? Então vai ter uma velocidade de processamento de informações mais reduzido, uma capacidade de memorizar fatos de uma forma mais reduzida, uma execução pior de tarefas, poder de decisão, tomar decisões.
Então, o álcool, sim, representa mesmo, né, eu acredito nisso, mesmo que ele for utilizado em doses recomendadas, vão causar repercussões crônicas ou até mesmo agudas. Ainda mais se a pessoa, ela tiver algum outro tipo de doença. Então, a gente está falando aqui, essa dose recomendada para pessoas que são saudáveis, correto? Agora, vamos supor, a pessoa tem uma nefropatia, tem uma doença renal crônica, uma perda da função renal. Os psiquiatras também. O álcool ele é excretado pelo rim. Ou a pessoa já tem uma outra doença hepática, tem uma hepatite, tá? Vamos supor, uma hepatite viral. O processo de metabolização do álcool já está alterado. Então, para essa pessoa, é recomendado nem beber, ok? A pessoa tem uma pressão alta. A gente sabe que o álcool, ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta os riscos da pessoa se tornar diabética, obesa, tá? Então, para esse tipo, né, pessoas doentes, a recomendação é consumir muito pouco ou nada. Eu sempre vou reforçar para meus pacientes que não consumam bebidas alcoólicas.